Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. E ó, quem não baixou o aplicativo da OneFootball aí, que ele é 100% gratuito, vocês não sabem o que está perdendo. Além de ser um dos aplicativos de futebol mais baixados do mundo e ser 100% gratuito, você tem na palma da sua mão os melhores momentos dos jogos do Brasileirão das séries A e B em alta definição. Assim que acabam os jogos, você pode assistir jogos do Campeonato Alemão ao vivo e de graça, e também pode personalizar o aplicativo com seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão, e aí toda a notícia do Gigantão da Colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Além disso, você tem acesso a tabelas de campeonato, classificações, artilharias e o Head to Head, que te auxilia nas apostas esportivas. OneFootball, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, quem tá famosa no pós-jogo de Vasco e Botafogo, fala pra esse povo que você não é uma criança, você é um cachorro, né, filho? Bom, com a presença ilustre da Nina, que tá sentada no meu colo aqui, vamos aí começar a trazer as informações. Primeiro, vamos aí às atualizações de mercado sobre Pedro Raul. O negócio bem provavelmente será sacramentado definitivamente nesta quarta-feira. O Vasco já aceitou a proposta, o Pedro ajustes finais. A expectativa era que o negócio fosse selado nesta terça-feira, mas ainda faltaram alguns ajustes e, segundo apurou o Globoesporte.com, o negócio deve ser completamente fechado nesta quarta. O Pedro Raul, inclusive, sequer desde sábado vem treinando com o grupo. Ele está com a carga viral, não está muito bem, mas ainda assim acredito que o fator negociação tenha feito ele dar uma afastada do clube. Se de fato, outra situação, o Vasco reativou as negociações com o meia Bruno Praxedes, jogador de 21 anos de idade, foi comprado por uma fortuna aí pelo Red Bull Bragantino junto ao Internacional de Porto Alegre depois da temporada de 2021. Ano passado ele é titular, 2 gols marcados. O Red Bull Bragantino veio final de semana fazer um jogo com o Botafogo aqui no Rio de Janeiro e, segundo apurou o Globoesporte.com, Ramon Dias se reuniu com o jogador, conversou com ele e quer contar com ele no elenco. O jogador se agradou e o Red Bull Bragantino não deve se opor para liberar o atleta. Muito provavelmente o modelo do negócio deve ser até junho de 2026, ou seja, pelo menos. Mas, inclusive, já tem falado até como atleta do Vasco, deu uma entrevista para os companheiros do canal Atenção Vascaínos, falando um pouco da sua forma de atuar. A informação foi dada de primeira pelo companheiro Vene Casagrande e também pelo Lucas Pedrosa, do SBT Esportes Rio, do Atlético Goianiense, agora do meio de semana. É um jogador que chega para a composição de elenco para suprir a lacuna deixada pelo Paulo Vitor, que voltou para o Internacional. O lateral esquerdo, Riquelme, também deve estar de saída. O jogador tem recebido as sondagens da Europa e o Vasco deve emprestar o jogador com um passe fixado. Não é descartado, tá? Então vamos aguardar a situação do Riquelme, mas por hora, falando de mercado, essas são as situações de Pedro Raul, Jefferson, Bruno Praxedes e também do Riquelme. Falando aí em cria da base, quem acabou jogando nesse final de semana pelo Sheriff da Moldávia e participando bem aí foi o Vinícius. Ele deu inclusive uma assistência, isso aí já sendo bastante utilizado por lá. Desejar bom. O Pedro Seixas, que era quem tocava as obras do Vasco aí, inclusive foi ele que desenhou o projeto do CT Moacir Barbosa, ele foi demitido e desligado do clube. É mais um grande profissional, grande vascaíno que prestou um serviço muito bom ao Vasco, que deixa o clube. Recentemente, quem também deixou o Vasco, inclusive foi anunciado já está trabalhando no Botafogo, é o designer Marcelo Azarin, que fez as últimas camisas do Vasco, incluindo a camisa atual mais bonita do brasileiro. A situação do Vasco no mercado. O Vasco tem pendência com algumas negociações. O Jardim do Lille, o Puma Rodrigues do Nacional do Uruguai e também o Manu Capasso do Atlético Tucumã. Essas 3 negociações aqui estrangeiras, a argentina, a francesa
e tem 45 dias para pagar. Se não pagar, toma o transfer ban. E o Vasco, segundo apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, segunda-feira. O Vasco tem 45 dias para poder estar quitando. E o Vasco já informou que isso não preocupa. Tem a grana para poder entrar da 777 agora no final do mês de setembro e tem também as luvas da Serengeti, que entre o final desse mês agora e o começo do mês que vem, pinga para o Vasco aí algo em torno de 102 milhões de reais para poder fazer algumas movimentações e acertar alguns buracos aí no orçamento, tá? Então o Vasco alega que não preocupa. E apareceu agora a situação do Puma Rodrigues. O Vasco deve 900 mil dólares ao Nacional do Uruguai e acrescido já os juros do atraso. Os juros está na casa de 18 mil dólares, só esses juros aí já dão pouco mais de 86 mil reais, tá? Então o Vasco vai estar pagando esses débitos aí e o Vasco alega que não está preocupado quanto ao transfer ban, porque tem prazo para pagar. Foi uma estratégia utilizada aí já com esse problema do fluxo de caixa. O Vasco tem usado o dinheiro para poder mais a grana da Serengeti, o Vasco vai colocar as compras feitas dos atletas no início do ano, tá? Agora uma informação importante sobre possibilidade de público em São Januário no final de semana. O Vasco recebe a equipe do Atlético Paranaense em São Januário, domingo às 6h30 da noite, e o Vasco entrou com um pedido no STJD para que esta partida tenha público. Lembrando que o Vasco foi punido com isso para vocês, tá? Vou fazer o máximo para que nesta quarta-feira eu consiga trazer os 3 vídeos para vocês. Ontem acabou sendo apenas um vídeo, mas a gente vai se virando. Grava dentro do carro, grava do escritório, de onde dá, a gente vai se virando, tá bom? Então é isso, galera. Se a gente encerra aí a nossa primeira edição, quem ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, ele é 100% gratuito, de verdade. Você vai baixar e vai se amarrar. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento que volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!